Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do workshop A Mente Livre, e essa é a aula mais importante. É aqui que você realmente vai enxergar tudo aquilo que você viu até agora e conseguir transformar em ação real. O nosso encontro de hoje não é sobre mais um conteúdo. Você vai receber a chave mestra da reprogramação. E quando você girar essa chave, você nunca mais vai olhar para sua mente da mesma forma. Mas antes, envie esse link para aquela pessoa que precisa destravar a mente urgente. Corre que ainda dá tempo. Agora, para tudo e se conecta aqui comigo, porque o que eu vou te entregar hoje não é para quem quer ficar no raso. Hoje você vai entender de forma prática e definitiva como reprogramar a raiz da sua mente. Não estamos falando aqui de frases bonitas. Também não estamos falando aqui de motivação passageira. Eu vou te entregar a chave que transforma esforço em naturalidade. A chave que faz você sair da luta interna e entrar no estado que a sua mente trabalha a seu favor. E por que isso é possível? Porque nossa mente funciona como um sistema operacional. Se você não atualiza o código-fonte, ela vai continuar rodando o programa antigo. E não importa o quanto você tente pensar positivo. Mas quando você entende como a mente se reprograma por experiência direta, você não precisa mais brigar com a sua mente. Ela se adapta ao que você quer ser. E é isso que eu vou te entregar hoje. Eu estou criando um movimento. Mas esse movimento não é para quem quer mudar de vida de forma superficial. Esse movimento é para quem está disposto a liderar a própria mente e construir uma identidade que não dependa de circunstâncias externas. Se você parar para observar, a maioria das pessoas vivem como reféns da própria mente. Tentam mudar o corpo, o relacionamento, a sua conta bancária, mas continuam rodando o mesmo código mental de autossabotagem. E é por isso que o upload mental não é um curso, mas é um sistema de atualização de identidade. E hoje você vai receber a chave que dá início a esse processo. Eu quero te contar algo que aconteceu comigo recentemente. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não esteja conseguindo entender o que acontece aí, do lado de dentro. Esse ano eu decidi que eu iria mudar alguns resultados da minha vida. Não só no físico, mas no mental, na minha comunicação, no financeiro e principalmente na forma como eu me posiciono. Mas eu sabia que para isso acontecer, eu precisaria mudar internamente. Eu precisaria ser uma mulher diferente. E sabe o que aconteceu? As minhas crenças simplesmente começaram a vir à tona, mas de um jeito que se eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria achado que eu estava regredindo. Na verdade, eu tive essa sensação diversas vezes. E é um processo que quem vive na pele e sente de verdade é um pouco doloroso, porque é como se uma parte de você estivesse morrendo. Ou seja, eu preciso deixar ir algumas atitudes, alguns comportamentos, alguns pensamentos. Então, algumas atitudes, às vezes pessoas. E isso, na maioria das vezes, traz a sensação de que nós estamos perdendo. Traz a sensação de que é como se eu estivesse morrendo aos poucos. E o luto de verdade, ele aparece. Eu vou te dar um exemplo real. Durante muitos anos eu associei valor pessoal a esforço. Eu me sentia valiosa quando eu trabalhava por horas, quando eu me matava na academia, quando eu fazia de tudo para agradar a todos, quando eu realmente me sentia exausta. Aí eu me sentia valiosa o suficiente. Para mim, o meu valor estava em ser uma mulher guerreira, em ser a mais dedicada, em ser a que acordava cedo, em ser aquela que fazia mais, sabe? Esse ano eu tomei uma decisão. Eu quero ser uma mulher mais estratégica. Eu quero que os meus resultados venham da precisão e não do esforço exaustivo. Mas aí o conflito de identidade começou. Eu acordava mais tarde e eu sentia culpa. Eu fazia menos coisas no dia, mas com mais intenção, e eu sentia como se eu não tivesse feito nada. E sabe por quê? Porque aquela velha Paloma, aquela que acreditava que o valor estava no suor, estava tentando reassumir o volante. A mudança de identidade não é uma linha reta como a maioria das pessoas pensam, mas é um campo de batalha interno, e ele é real.
É como se você quisesse ser uma atleta de alta performance, mas estivesse tentando alcançar isso com hábitos e uma mentalidade de uma pessoa que só se sente bem quando está exausta. Foi ali que eu entendi que o jogo não é sobre fazer mais. O jogo é sobre você fazer melhor. É sobre você dominar a sua energia com muita precisão. Quando eu falo de precisão, eu gosto sempre de trazer o exemplo de atleta. Eu já vivi como uma atleta. Eu treinava, eu comia, eu tinha hábitos completamente de um atleta que ia subir num palco de fisiculturismo. Não para competir, mas é porque eu queria testar os meus limites, eu queria saber, me conhecer de verdade, quais são as minhas habilidades já pré-desenvolvidas, quais são as virtudes que eu ainda preciso desenvolver, né? Qual a mentalidade que eu preciso para realmente entender e controlar o meu corpo e transformar ele naquilo que eu realmente desejo. Então, quando eu falo de precisão, um atleta que realmente, né, participa de uma competição em que o objetivo dele é receber uma medalha no campeonato, e ele tem os seus motivos por isso, embora muitas pessoas não entendam, né? Porque quando eu vivi essa vida, as pessoas, nossa, pra quê? Escravo do corpo, pra que isso? Se não sei o que, você não vive, você não tem vida, nananã. Só que eu tinha um desejo de viver aquilo. E embora eu não fosse receber uma medalha, internamente é como se eu fosse. Porque eu iria me sentir mais forte depois de passar pelo processo e, consequentemente, eu faria escolhas melhores no meu futuro, né? Então, quando eu trago esse exemplo de precisão, é que um atleta, ele é tão preciso, que antes de subir num palco, se ele tem, sei lá, ele não pode fazer sexo, ele não pode comer sal, ele não... Tipo assim... Ele tem muito autocontrole com os impulsos internos, entende? A gente, na maioria, né, a maioria das pessoas, na hora de se alimentar, come compulsivamente, não é nem porque tá com fome. Come pelo olho, come pelo desejo, come porque achou bonito, porque acha que, sabe? Sempre ultrapassando ali os excessos. E para mim não tem um exemplo melhor do que um atleta para a gente entender o que significa a palavra precisão. É uma pessoa que tem total domínio de si em vários aspectos a ponto de renunciar, né, os desejos superficiais, digamos. O instinto da carne. Assim como um atleta é preciso, né, na sua rotina, no seu lifestyle, eu observei durante alguns anos que a maioria dos milionários, pessoas com quem eu convivi, com quem eu tive a oportunidade de sentar à mesa para um jantar, de conviver próximo, eu observei que elas não vivem com pressa, elas não vivem na correria. Eles são calmos, são estratégicos, são certeiros, cada passo deles está muito bem intencionado. Não age impulsivamente, não reage a tudo por besteira. Tudo é muito calculado e pensado. Eles não tentam 10 coisas ao mesmo tempo, mas eles fazem poucas coisas com profundidade. E isso não é talento, é identidade construída. Quantos processos de fracasso você acha que um milionário teve antes de alcançar determinado resultado, antes de realmente alcançar o seu sucesso financeiro? A ponto de aprender, né, e ir se lapidando em vez de desistir porque fracassou? E ele vai se lapidando, ele vai se construindo, e essa autoimagem vai sendo formada. Até a identidade, para sustentar aquela autoimagem, realmente está fortalecida, tem uma base sólida para isso. E no meu processo de mudança, eu tive que encarar isso de frente, porque a minha mente queria me sabotar o tempo inteiro. Desde a hora que eu acordava, da hora que eu estava escovando os dentes, eu comecei a me observar em um nível muito profundo, e a cada instante, tudo que eu estava fazendo, eu comecei a perceber quantos pensamentos, tá, de escassez, quantos pensamentos impulsivos, reativos eu estava acumulando dentro de mim e permitindo que isso passasse assim de forma automática, sabe? Sem, tipo, colocar limites. Ei, eu não controlo o que eu penso, mas eu controlo qual pensamento eu quero permanecer. Certo? A minha mente queria me sabotar, fazendo eu me sentir culpada, fazendo com que eu me sentisse preguiçosa, quando na verdade eu estava sendo estratégica. E deixa eu te contar, o mesmo aconteceu com uma aluna minha da mentoria. Ela elevou o nível de consciência
e automaticamente, né, fizemos alguns exercícios de reprogramação profunda, alguns exercícios reais voltados para ação no dia a dia, na vida cotidiana, porque eu gosto de trazer exercícios práticos. Eu sempre comento com as pessoas, né? Às vezes a gente faz vários cursos de autoconhecimento, participa de eventos que dão um boom ali no seu emocional, mas não te dão ferramentas sustentáveis para você atuar no dia a dia. Ali no evento tu se sente super poderoso, a Mulher Maravilha, mas aí você volta para sua realidade, para sua vida e não sabe de forma prática como atuar, né? Como lidar com os imprevistos, com as adversidades, com os conflitos. E é por isso que eu criei toda essa metodologia para simplificar e trazer leveza para a nossa vida. E depois de seguir esses exercícios de reprogramação, ela conseguiu alcançar alguns resultados incríveis financeiramente. Mas de repente, passou-se ali umas 2 semanas e ela me mandou uma mensagem. Paloma, parece que eu voltei para estaca zero. Parece que eu regredi. Eu tô me sentindo insuficiente, eu tô me comparando, parece que agora travou, dos resultados financeiros que eu alcancei, que eu toquei, parece que voltou lá pro anterior, para estaca zero novamente. O que eu faço? Ansiedade, dúvida, tudo voltou. E eu disse para ela exatamente o que eu vou te dizer agora. Você não regrediu. O que você tá sentindo é o conflito do seu velho eu com o seu novo eu. É como se fossem 2 identidades se brigando. A velha tentando manter o espaço que foi conquistado. A nova tentando criar para se instalar, para comandar esse sistema operacional. E aí as 2 entram em conflito. E aí surgem dúvidas, e aí vem ansiedade, e aí vem comparação, e aí você não se sente suficiente, e aí você fica com medo, e aí você desanima, e aí a motivação vai embora, e aí você desiste, e aí você paralisa, e aí você começa a entrar em um nível de vibração de energias mais baixas novamente, até você se auto-sabotar, e daí talvez depois de um tempo você replica o processo, o sistema tá rodando lá o velho eu ainda, porque você não consegue interpretar toda essa situação, né? Esse campo de batalha que acontece internamente. E o que você faz? Desiste. Abandona o sonho. Isso não é pra mim, não tem jeito, eu sou assim mesmo. E se conforma com uma realidade na qual você não está satisfeito. Ou seja, a gente volta pra mediocridade. A gente volta a aceitar aquilo que a gente acredita, que merece. Eu disse pra ela, não fique com medo, não paralisa e não desanima, porque é agora é a tua chance de carimbar o teu passaporte pro próximo nível. Esses dias eu falei, até no Instagram, se eu não me engano, eu fiz até uma postagem em relação a isso, que uma seguidora me fez uma pergunta. Nossa, eu já alcancei resultados, isso, aquilo, mas eu não consigo me sentir uma pessoa grata. Por quê? Porque eu não consigo ter essa plenitude, porque eu achei que quando eu alcançasse determinado objetivo, eu me tornaria feliz, e eu não consigo. Porque a maioria das pessoas, quando sente esse conflito, paralisa, para de agir, se sabota e volta para a zona de conforto. Entende o processo, sabe que esse conflito é um pedido de confirmação de transição de identidade. Lembra do carimbo do passaporte? Toda mudança que você quiser fazer na vida, não importa em qual nível seja, em qual área da sua vida seja, você precisa atualizar o seu sistema de identidade. É como se eu fosse para um outro país. E para eu entrar nesse novo país, eu preciso do carimbo do passaporte, senão eu não entro, certo? Eu até posso tocar a realidade, eu posso comprar minha passagem, eu posso ir até o aeroporto, eu posso fazer a mala, eu posso desenhar destinos, eu posso fazer planos, mas se não carimbar o passaporte, eu não entro naquela realidade, eu não acesso aquela vibração. Ou seja, quando nós estamos passando por um processo de mudança interno, que eu quero acessar um novo destino dentro de mim, porque uma nova realidade, digamos que é um novo destino, estou fazendo uma analogia, certo? Eu preciso de um carimbo interno, é uma permissão que eu me dou para viver naquela vibração, que provavelmente é mais alta do que essa que você tá. Isso exige mudanças internamente, assim como você precisa desse carimbo. Então você pode até chegar lá, alcança, mas não se sente pleno. Do que adiantou? E a única forma de atravessar isso é você agir de forma coerente com a nova versão. Faz sentido? Mesmo quando a tua velha versão tá gritando, esperneando dentro de você.
É como se você estivesse tentando instalar um novo programa no computador, mas o antivírus antigo está tentando te barrar. O antivírus é a sua mente tentando proteger a sua velha identidade. É aí que entra a chave da mente mestra. A chave mestra é um processo simples, mas não é fácil. Simples porque são passos diretos e não é fácil porque exige muita presença. Eu chamo isso de processo de reescrita neurológico consciente. Aqui eu vou te passar os 3 passos da chave mestra. Então pega papel e caneta para você praticar isso ainda hoje. Pare de reagir automaticamente. Quando você é acionado por uma situação, alguns gatilhos mentais são despertados. Gatilho de rejeição, gatilho de abandono, de escassez, de não se sentir respeitado, de se sentir traído e por aí vem. Certo? Algumas situações despertam coisas na gente. A mente, quando isso acontece, dispara reações automáticas baseadas no seu sistema antigo, ou seja, na sua velha identidade, que acreditou que você merece ser traída, que todo homem trai, que você não pode confiar em ninguém, que se alguém não fala ou não faz da forma como você quer, exatamente da forma que você quer, é porque você está sendo rejeitado e assim por diante. O primeiro passo é parar. Para! Respira e observa sem se identificar. Fulano falou uma coisa que você não gostou. Fez algo. Ou aconteceu um imprevisto, que aquilo ali te deixou furioso ou furiosa. E a vontade é já reagir de forma automática. Ah, brigou, vou terminar. Ah, vou pegar minhas coisas e vou embora. Ah, não sei. Para. Respira. Faça esse exercício. Parei. Respirei e eu observo tudo que eu tô sentindo nesse momento. Quais são os pensamentos, o que vem, quais os impulsos, o que eu tô sentindo vontade de fazer. Tá bom, mas não dá tempo. Como assim? Dá. Testa isso na prática. E no meio de todo esse caos de emoção, você vai se fazer a seguinte pergunta: o que esse evento tá tentando me ensinar? O que essa experiência tá tentando me mostrar? Se permita ouvir. O que esse evento tá querendo me ensinar sobre mim? Não é sobre o outro, é sobre mim. Que eu sou impaciente, que eu sou mimada, que eu não suporto ser rejeitada, que eu não suporto me sentir brava. O que ele tá tentando te ensinar? Aceite a resposta. Capta, busca ela. Todas as respostas que você deseja para sua vida não tá em mim, não tá fora, tá em você. Captou a informação do primeiro passo? O segundo código é você inserir um comando com experiência emocional. Vou te explicar. Não adianta só você pensar diferente, você precisa sentir diferente. E como que em meio a uma situação ali real, que está me despertando vibrações mais baixas, de raiva, de medo, de angústia, de insegurança, eu posso realmente sentir diferente. Vou te dar um exemplo, tá? Imagine que você está vivendo uma situação que ativa a sua insegurança financeira. Imagine que você está no happy hour da empresa e todo mundo decidiu comemorar o aniversário ou o resultado de alguma meta batida em um restaurante que você considera acima da sua realidade, que os preços de lá são acima do comum que você iria no seu dia a dia. Só que como tá todo mundo ali indo, né, decidiu ali comemorar, aquilo ali te deixa em uma situação, como se você não se sentisse merecedora, pertencente daquele lugar. Você até se sente um pouco mal, parece um peixe fora da água, sabe? Como se você acreditasse que todo mundo que tá ali pode, mas você não. E aí, nesse gatilho de insegurança financeira, é aí que você precisa agir como uma pessoa que confia na própria capacidade de habitar naquela situação, naquele momento que você é uma pessoa próspera, que você merece estar ali, que você vai agir, vai se comportar com a postura da pessoa que você quer ser.
Porque enquanto você ficar acreditando nos julgamentos internos de que você não precisa estar ali, que a tua conta bancária está zerada, como é que você vai fazer amanhã para pagar o boleto se tu gastar tudo isso num prato que você decidiu comer? Se você decidir ficar acreditando nessa voz, você está reforçando a sua antiga identidade. Ou seja, a velha está até tentando ocupar espaço, mas você não está permitindo que ela flua, que ela tome posse. Imagina só, é um conflito, é uma incoerência. E na vida, para a gente adquirir resultados, a gente precisa ter alinhamento entre ação, emoção e pensamentos. E como você faria isso? Imagina só, tem um monte de gente perguntando, você tem que conversar e ainda tem que dar conta disso tudo dentro de você. Tomando uma decisão, tomando uma microação. Provoque naquele momento uma emoção, tá? Que te remeta à abundância, que desperte em você a sensação de se sentir abundante. Ou seja, não precisa necessariamente ser sobre dinheiro. O que provoca a sensação de abundância dentro de você? Vou falar algo simples para mim. Arrumar minha postura, ir na frente do espelho e falar coisas para mim mesma que eu quero acreditar em voz alta. Mas se você está no meio de um monte de pessoas, como é que você vai fazer isso? Procure meios. O que faz, de fato, você se sentir essa pessoa abundante? Eu trouxe um exemplo aqui do que, pra mim, Paloma faz eu me sentir. Comece a falar sobre assuntos que automaticamente você vai conseguindo mudar a fisiologia do teu corpo. Isso é muito, muito, muito poderoso. Mas para você descobrir, você precisa testar. Você precisa colocar em prática. Não adianta você absorver esse conhecimento aqui e não testar, não aplicar. Se você tentar experienciar, falar coisas internamente para você mesmo, não precisa ir no banheiro, não precisa se olhar no espelho, não precisa mudar a postura, se você é mais tímida, mais retraída, mas assuma o diálogo de que você merece estar ali vivendo essa experiência. Quando vier a vozinha, amanhã não tem como pagar, não vou ficar zerada a minha conta, vou ficar usando o limite do cartão. Toma a postura da pessoa que você quer ser. Provoque a emoção de abundância. É só isso. Mesmo que a mente esteja gritando ao contrário, é só a gente fazer o processo reverso e tornar ele mais forte. Reforçar mais esse caminho neural, porque ele é novo ainda. E quanto mais eu trabalho a repetição disso na prática, mais esse caminho vai sendo reforçado, até a crença verdadeiramente ser instalada. O terceiro passo da mente mestra é você ancorar a nova experiência com repetição e ação intencional. A gente já entendeu que a mente funciona por repetição. Toda vez que você sustenta, tá, o seu estado emocional elevado, quando a sua antiga programação está tentando te puxar para trás, quando a tua antiga programação está tentando te puxar para baixo, você está reescrevendo um novo código. Sabendo disso, você consegue ter uma clareza maior do teu processo e automaticamente também mais compaixão, mais paciência para saber lidar com aquilo de forma mais confiante. Porque vai dar certo, não tem como não dar. Só se você desistir, só se você não aplicar. A chave mestra não é uma frase mágica. Ela é a decisão de você agir e sustentar o seu estado emocional em cima da velha circunstância. Aí que a reprogramação se fixa no sistema. Agora imagina comigo, se esse padrão te limita, imagina o que aconteceria se você instalasse um novo programa mental, alinhada com a vida que você realmente quer viver. É isso que eu vou te entregar dentro do Upload Mental, mas calma que eu vou te explicar como funciona. O Upload Mental não é um curso comum. O Upload Mental ele é um sistema que eu criei para destravar o código-fonte da tua mente, para eliminar todos esses padrões sabotadores e realmente programar e instalar uma mentalidade de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não é somente prosperidade financeira, mas prosperidade dentro dos teus relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, com pai e mãe, com clientes, com fornecedores. Prosperidade financeira, mas também prosperidade com o teu corpo, prosperidade com a tua mente, prosperidade com o teu espírito.
Um conhecimento sem uma base espiritual, ele está incompleto. E a gente trabalha muito isso dentro do upload mental também, essa completude, essa totalidade do nosso ser. É um método prático e direto que você não vai mais precisar ficar pulando de vídeo em vídeo, de técnica em técnica. Eu vou te pegar pela mão e te mostrar o caminho de dentro para fora. Mas esse processo não é para todo mundo. Esse processo é para quem está disposto a sair da condição de vítima da mente e se tornar o autor da própria realidade. Se fosse pagar para descobrir essas programações através de terapias convencionais, você gastaria anos, milhares de reais. Não é porque a terapia não funciona, mas é porque a maioria das pessoas nem sabe o que está procurando resolver. Se você fosse buscar uma mentoria de reprogramação mental no mercado, você pagaria de 5 a 10 mil reais. E sabe o que aconteceria? Você iria passar 2 a 3 dias em um evento presencial, cheio de gente, luzes, música alta, muitas pessoas, onde você iria receber um choque de abundância. Choque motivacional e você sai de lá se sentindo invencível. Mas quando você volta para sua casa, para sua realidade, para o seu dia a dia, você não faz ideia de como aplicar aquilo na prática. E a sensação de invencível sumiu. Porque ninguém te entrega o passo a passo da vida cotidiana, o passo a passo no campo de batalha. Ninguém te ensinou a sustentar uma nova identidade enquanto a vida está te testando. Eu sei de tudo isso porque eu já estive nesse lugar. Eu já investi milhares de reais em cursos caríssimos, achando que a minha vida ia mudar em 3 dias. Confesso que eu saía de lá empolgada, achando que a minha vida tinha mudado. Mas a real é que eu não tinha entendido como a vida funciona. Não sabia lidar com as minhas travas no cotidiano. Eu ainda não tinha aprendido a me observar no campo de batalha da vida real. Sabe o que eu percebi? Que eu estava terceirizando a minha responsabilidade, achando que o ambiente, a palestra, o evento iriam mudar por mim aquilo que só eu poderia mudar. Eu não queria mais um treinamento que me deixasse empolgada por 3 dias. Eu queria um processo que me acompanhasse no dia a dia, que me guiasse no processo interno e me fizesse olhar para dentro para eu realmente conseguir compreender. Eu sou responsável por tudo que eu crio. Ao mesmo tempo, me desse ferramentas reais para transformar isso em realidade. E não basta saber que eu crio a minha realidade. Eu preciso saber como fazer isso. E é isso que você vai aprender dentro do upload mental. O upload mental não é um custo, é um investimento em você. E deixa eu te dizer uma coisa, esse é o melhor investimento que você pode fazer na vida. Porque não importa quanto dinheiro você ganhe, quantas oportunidades apareçam, se a sua mente não estiver alinhada com aquilo que você deseja ser. Você vai continuar sabotando tudo. O upload mental foi desenhado para acompanhar você em cada fase da sua expansão. E é por isso que essa turma está sendo aberta agora para um grupo seleto de pessoas que entenderam que não existe transformação sem decisão. E essa é a sua chance de fazer parte da primeira turma do upload mental. Eu não tô aqui para te vender mais um curso da internet. Eu tô aqui por um propósito, de te ajudar a destravar a sua autoimagem e realmente viver a vida que você merece. O upload mental é composto por 7 ciclos. O primeiro você vai receber um mapeamento do seu cérebro, ou seja, a gente vai identificar todas as crenças ali que te sabotam em várias áreas da sua vida. E a gente vai receber os exercícios, o passo a passo, sendo guiado ali, certo? Depois nós vamos abordar a saúde, o upgrade da saúde física e mental. Então nós vamos elevar essas 2 ferramentas para um novo patamar. E como você usar, né, esse elo invisível para trabalhar e programar a seu favor. No terceiro ciclo nós vamos abordar a estrutura do relacionar. Nós vamos falar tudo sobre relacionamentos, sobre o que sustenta relacionamentos e também o processo de autoimagem. Como fazer essa transição de autoimagem. No quarto passo, nós vamos alinhar sonhos com propósitos. Como realmente atingir metas alinhadas com a tua missão. No quinto ciclo, nós vamos aprender sobre mindset profissional, negócios e abundância. No sexto ciclo, nós vamos fazer um processo de atualização do sistema, ou seja, a expansão de consciência. E no sétimo, você vai desfrutar do mastermind, do seu novo eu, da sua nova versão. Quanto custa tudo isso? Eu poderia te cobrar facilmente por tudo isso que eu vou te entregar, pelo desenvolvimento do meu método, pelas experiências aplicadas, pelo tempo, pelo dinheiro investido no meu processo de mudança de autoimagem, de autoconhecimento. Eu poderia tranquilamente te cobrar R$ 4.497. Mas como eu estou aqui para ajudar o máximo de pessoas a destravar a sua autoimagem, a destravar a sua mente,
hoje, somente para quem está nessa aula, você vai ter acesso a todo o material do Upload Mental por 12 vezes de R$ 166. Ah, mas tá caro, Paloma. Quanto custa você continuar vivendo sem ser feliz? Quanto custa você continuar sendo o que os outros falam sobre você? Quanto custa você não viver a vida que você merece? Quanto custa você não viver o amor que você merece? Quanto custa você não ter uma direção? Não conseguir ter liberdade geográfica, financeira, emocional? Tudo isso para mim não tem preço. Não tem preço eu ser livre para tomar as minhas próprias decisões. Não tem preço eu viver uma vida realmente feliz e plena. Não tem preço eu trabalhar fazendo aquilo que eu realmente amo. Não tem preço eu ter clareza do caminho que eu realmente devo seguir. E é por isso que estão abertas as vagas do Upload Mental, para quem decidiu fazer um 2025 diferente. Eu estarei junto com você, te treinando e destravando a sua autoimagem.